Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindes a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje, falar de literatura. Olha só, um tema que não é tão frequente aqui, geralmente eu falo de quadrinhos ou até de filmes, mas eu terminei de ler o clássico A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Livro escrito por Herbert... Como é que é o outro nome dele? É Herbert George Wells, ou H.G. Wells. A Máquina do Tempo, lançado em 1895, 5 anos antes do século XX. E sobre o que trata a Máquina do Tempo? Bom, nós temos aqui um viajante do tempo, né, um estudioso londrino que cria uma máquina do tempo em sua oficina. E ele decide ver o futuro. Ele decide viajar 800 mil anos no futuro. O cara do século XIX viaja 800 mil anos para o futuro. Assim, não é uma experiência recomendável assim para ninguém. Eu acho que ninguém em sã consciência iria querer viajar para 800 mil anos do futuro, porque sabe-se lá se ainda vai existir planeta 800 mil anos no futuro. Não sei nem se vai existir planeta. Poderia muito bem o cara viajar e ficar flutuando no espaço, assim, ó. Porque o planeta... Não sei se ainda vai existir planeta Terra. Mas então, o que ele encontra aqui? Eu tenho aqui a ediçãozinha da LPM. A edição mais baratinha que eu encontrei. O livro tem em torno de 150... Tem umas 150 páginas, talvez um pouco menos até, de livro mesmo. E é interessante você pegar esses livros de ficção científica de séculos passados e ver a visão que esses escritores tinham do futuro. O H.G. Wells aqui, ele nos transporta para uma época em que a civilização acabou. A civilização como o viajante conhece acabou. E ele vai parar numa região habitada por seres super pacíficos, os Eloys, né, criaturas super pacíficas que não falam a língua do viajante e que vivem ali em harmonia com a natureza. Muito bem. Só que embaixo, no subsolo, existem os Morlocks. Você que lê X-Men já deve estar associando, né? Pois é. Já associando o nome aos aqueles mutantes que às vezes são inimigos, às vezes são aliados dos X-Men e que vivem nos esgotos. Pois é. Tadã! Os Morlocks nasceram aqui. São os habitantes do futuro que vivem no subsolo, em túneis no subsolo. E diferente dos Eloys, os Morlocks eles atacam o viajante, eles são agressivos. Mas em nenhum momento o livro nos coloca na perspectiva dos Morlocks. Por que eles são assim? O que transformou eles nessas criaturas que vivem nas sombras, que fogem do fogo, fogem da luz do sol? Por que eles ficaram assim, sabe? Em nenhum momento isso é dito. Mas é claro que tem um contraste bem nítido, lendo o livro, entre o pessoal de cima e o pessoal de baixo, né?
quem leu X-Men já deve estar familiarizado com isso. Você tem os X-Men lá do Professor Xavier morando numa mansão, e você tem os Morlocks, que são aqueles mutantes que são, a mutação deformou eles, deixou eles feios, entre aspas. E eles vivem no esgoto, porque ninguém quer nem olhar para eles. Então você tem essa diferença de níveis, essa diferença de classes, muito bem explícita aqui. Em determinado momento do livro, os Morlocks vão acabar roubando a máquina do tempo. Então o viajante do tempo ele precisa dar um jeito de recuperar sua máquina. Ele precisa confrontar os Morlocks. Ele faz amizade com os Eloys, né? Inclusive é bem legal a passagem que ele tenta fugir, né? Recuperar a máquina do tempo e fugir de volta, e ele acaba indo ainda mais pra frente no futuro, e aí a Terra já tá desolada. E é interessante pensar que futuro que nós queremos pro nosso planeta. Porque não importa o quanto você divida países em trocentas regiões diferentes, só existe um planeta habitável, né? Não importa em quantos países declarem independência e surjam e pipoquem por aí, o planeta continua sendo um só, meu amigo. Pois é, que coisa, né? Pois é. E a humanidade continua sendo uma só também. Se a gente ficar esperando os alienígenas virem nos salvar, pode não dar muito certo. E diferente de outros escritores que imaginavam um futuro com carros voadores e tudo lindo, tudo maravilhoso, não, o H.G. Wells mostra que algumas coisas podem nunca mudar se a gente ficar parado e não fazer nada. E algumas coisas podem mudar drasticamente se a gente fazer se o que a gente for fazer não for bem pensado, for fazer merda. Então é interessante imaginar que, dependendo do processo que a humanidade decidir adotar, ou seguir em frente com o nosso sistema atual, que desmata, destrói, polui, talvez não exista Terra 800 mil anos pra frente. Ou então vai estar tudo devastado, como quando o viajante chega ali no capítulo 11, 12. São 12 capítulos, mais um epílogo de 2 páginas. E assim, o que poderíamos fazer para melhorar enquanto sociedade, para não chegar num futuro em que esteja tudo acabado? E isso é que eu acho muito interessante. Hoje em dia já existem obras de filmes, de quadrinhos, de livros que já falaram bastante sobre isso, mas em 1895 você falar de ir para um futuro completamente diferente, ou talvez não tão diferente assim, foi muito inovador. O H.G. Wells também escreveu O Homem Invisível, ele também escreveu A Ilha do Dr. Moreau, é francês, Moreau, acho que é assim que se fala, né?
E também escreveu a Guerra dos Mundos, né? Tudo isso, Máquina do Tempo, Homem Invisível, Guerra dos Mundos, Ilha do Dr. Monroe, tudo isso já virou filme, tá? Tem filme de tudo isso. Alguns bons, alguns muito ruins. Mas é um autor que foi extremamente relevante para sua época. E o começo do livro pode ser meio parado e tal, mas depois que o viajante começa o seu relato, né, ele surge diante de vários amigos conhecidos dele e diz: eu viajei no tempo e agora eu vou contar a minha história. Aí, que é a partir do capítulo 4, acho, é isso, por aí. Aí realmente aí o livro engrena. Então, se você quiser conhecer mais sobre um dos pais da ficção científica, fica aqui a minha indicação. Esse foi o vídeo. Um forte abraço. Curte, compartilha, se inscreve. Valeu e até mais.